Gravar. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por este momento, Deus, por estarmos mais uma vez aqui reunidos, Senhor, Amém, para Jesus. ouvir da tua palavra, ouvir de ti, aprender mais de ti, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo isso, ó Deus, por esse privilégio que nós temos, ó Amém, Pai. Jesus. E ainda Obrigado, podemos, Pai. ó Deus, ouvir a tua palavra e ler a tua palavra, Jesus. Amém, Jesus. Muito obrigada, meu Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, em favor do nosso mestre, ó Deus, que tu possa estar dando cada vez mais sabedoria e entendimento a ele, Senhor, para passar, ó Deus, aquilo que tu permite para nós, ó Pai. Amém, Abençoa-os, Jesus. ó Pai, que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. 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 Amém e Pessoal, a amém. Evelyn também está aí. Estamos com Ei! visitante internacional. Eba! Bem-vindos. Oiê, Vamos lá, turminha. Boa noite. Sé, você está mudo. Você está mudo. Oiê, boa noite. Estão ouvindo ou estou mudo? Eu estou ouvindo. Peraí. Estão ouvindo? Estou ouvindo. Agora ouvi, estava mudo, mas agora dá para ouvir. Amém. Então, nós estamos continuando a ver as mobílias, né, do tabernáculo e aquilo que eu falei nas aulas passadas, né? Em qualquer passagem das Escrituras que a gente tiver, a gente acabou de até conversar sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento, né? Mas em qualquer passagem que a gente tiver, ela vai conduzir a gente a Cristo. A gente só vai ter que achar esse caminho, né? Porque a Bíblia fala de Cristo, né? É uma carta do Pai que mostra o Filho, né? Revelada pelo Espírito. Então, de qualquer lugar que a gente saia, nós somos conduzidos a Cristo, né? Essa é a beleza da palavra de Deus. E na aula passada, a Ju até pediu para a gente dar uma olhada numa planta do tabernáculo, só para a gente ir pontuando o que a gente já viu. Vocês lembram? Primeiro eu mostrei aquela vista aérea do acampamento no deserto, né? Como está colocado na Bíblia, que formava uma cruz, né? Exatamente uma cruz olhando de cima. E agora a gente vai ver a planta do tabernáculo, só para ver o que a gente já viu até agora, como começou, né, nas Escrituras, como ela vai apresentando. Então, o primeiro que a gente viu foi ali no lugar santíssimo, né, a Arca da Aliança. Lembra? A gente viu até aquela abordagem, né? É Deus vindo ao homem, né? Não o homem indo a Deus, né, que seria o caminho da fé, mas é Deus vindo ao homem. Aí depois a gente foi para a mesa dos pães da presença, né? A gente começou a ver todos os detalhes também da mesa, que a Arca da Aliança, né, era a única peça, né, no lugar santíssimo, a presença de Deus. Aí depois a gente foi no santo lugar, começou a ver a mesa dos pães da presença, vimos na aula passada o candelabro de ouro, né? E hoje a gente vai ver o altar do incenso aqui em cima, né? Perto também, no santo lugar, que era a peça da mobília mais próxima, né? Da presença de Deus, né? Da Arca da Aliança. E esse altar de ouro, de incenso, ele começa a ser explicado nas Escrituras em Êxodo 30, a partir do verso 1. Obrigada, até Mar. Imagina que eu vou pontuando o que a gente for fazendo, eu vou fazendo a bolinha e aí a gente vai colocando a sequência. O altar começa a ser, né, o altar do incenso de ouro, ele começa a ser descrito, né, no Êxodo 30, a partir do verso 1 até o 10, mas no Êxodo 34 também fala dele, Êxodo 37, Êxodo 40 e Números 4, tá? Todos esses lugares onde está falando do altar, eu estou colocando no PDF para vocês depois terem as referências, tá? Mas vamos ler
em Êxodo 30, de 1 a 10, só para ver qual que foi a ordenança, né, sobre esse altar para queimar incenso. Se alguém puder ler, Êxodo 30, do Quer que eu 1 leia, até o pastor? 10. Pode Posso ler. ler? Tá. O altar do incenso. Farás um altar para queimar o incenso de madeira de acácia, o farás. Será quadrado e terá um côvado de comprimento, 1 de largura, 2 de altura, e as suas pontas formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, tanto a parte superior como as suas paredes. Ao redor, as suas pontas, lhes farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhes farás 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura. De ambos os lados as farás, e elas servirão de lugares para os varais com que o altar será levantado. Farás os varais de madeira de acácia e os cobrirá de ouro. Porás o altar diante do véu que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório que se acha sobre o testemunho, onde eu virei a ti. Arão queimará sobre ele o incenso das especiarias cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas. Também, quando acender as lâmpadas ao pôr do sol, o queimará. Este será incenso perpétuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de cereais, nem tampouco derramareis sobre ele ofertas de libação. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar. Com o sangue da oferta pelo pecado, fará expiação sobre ele e pelas vossas gerações, sobre as vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Amém. Então, ele deu instruções bem detalhadas, né, sobre farás também um altar, né, faças um altar. E haviam 2 altares no tabernáculo, né? Um altar de bronze, que era para oferta queimada, no átrio, né, no pátio, que era bem na porta do tabernáculo, onde se faziam as ofertas queimadas, e o altar de ouro, que era para queimar incenso, que é esse que a gente está vendo, que era no lugar santo, antes do véu. Então, assim, saía do Santo dos Santos, né, tinha o véu, a próxima peça já era esse altar de ouro, né? E tem vários nomes que ele aparece na Bíblia, né? Várias traduções. Então, aparece como altar de incenso, Êxodo 30, 27, altar do incenso, Êxodo 31, Êxodo 35, Êxodo 37. Aparece em outras passagens, Êxodo 40, 39, 41, como altar de ouro, mas é a mesma peça, né? E em Apocalipse 8:3, ele também aparece, né? Como altar de ouro que está diante do trono. Vamos ler esse texto, Apocalipse 8:3. Lembra que a gente falou cópia do verdadeiro, tal, que a gente estava estudando, né? Vamos ler esse texto aí, Apocalipse 8:3. Se Posso alguém ler? puder ler. Amém. Posso ler? Então vai lá. Outro anjo, que fazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. E ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Então, esse altar de ouro aí, lá em Apocalipse, né, no final dos tempos, nós vamos novamente, né, vê-lo. Outro nome que aparece, né, nas Escrituras, o altar que estava próximo do santuário, né, em 1 Reis. Altar diante do Senhor, aparece lá em Levítico. Altar para queimar incenso, em Êxodo 30, esse que a gente leu agora, né? E o altar de incenso doce diante do Senhor, Levítico 4:7.
né? Então, esse altar que o Senhor pediu para fazer, né, para queimar incenso. E o queimar incenso ao Senhor fala das orações e da intercessão dos santos que sobem a Deus, né? Lembra que a sombra e a figura, né? O tipo, o antítipo e o tipo, apontando, né? Então, a oração dos santos que sobem a Deus, né? Vamos ler Salmo 141, 1. Vamos ler, na verdade, 1 e o 2. Salmos 141, verso 1 e verso 2. Se alguém puder ler. Quer que eu leia? 141, verso 1 Pode e ler, 2. 141, 1 e o 2. Tá. O Senhor, a ti clamo, dá-te depressa em me acudir. Ouve a minha voz quando eu te clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Então, né, o salmista clamando, né? Suba a tua presença, a minha oração como incenso. Então é assim, né, igreja? O incenso começa no altar do homem, né? Do nosso altar. O nosso altar individual, né? É o nosso coração. É ali que começa. E aí ele sobe aos céus, né? Até Deus. Então, é desse lugar que a gente entrega para Deus nas nossas orações, né? Então, vai muito além de repetições, né? De fórmulas, de linguajar, né? O crentez, todas essas coisas, assim. Esse incenso que sobe, né? Do nosso coração vai até Deus. Então, ele ficava, né? Esse altar no centro do santo lugar, né? Entre o candelabro e a mesa. E quando a gente fala de queimar incenso, é o ministério de Jesus como nosso grande sumo sacerdote, né? Eu queria abrir 2 textos para a gente ler. Eu queria que uma pessoa abrisse Hebreus 7:25, e aí outra já abrisse 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Então, um abre Hebreus 7, 25 e outro 1 João 2, 1 e 2. Para a Hebreus gente 7, ler. 25. 7, 25. 25. Tá. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, assim, está falando de Jesus, né? Salvar totalmente os que por ele, né? Não há outro jeito, se aproximam de Deus. E aí continua dizendo assim, ó, vivendo sempre para interceder por eles, por nós, né? Então, o ministério de Jesus, ele vive sempre para interceder por nós, né? E outro texto que também fala sobre isso, 1 João 2:1 e o verso 2, se alguém puder ler. Quer que Eu eu abri. leia? Pode ler, dona Tá. Tereza. Pode ler. Tá. Ó, ele é apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, ele é a apropriação, né, dos nossos pecados, e não só os nossos, né, como está claro aqui, mas pelos do mundo inteiro, né, até os pecados que cometem contra nós, né? Então, quando a gente recusa liberar o perdão, a gente está negando essa obra, né? Porque a gente acha que o nosso pode ser lavado e o do outro não, né? Mas ele é apropriação de todos, né? Todos os pecados do mundo inteiro. Então, esse ministério do Espírito Santo também pode ser visto como em conexão com o incenso, né? Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que intercede em nós,
de acordo com a vontade de Deus. Né? Vamos abrir um texto, Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Se alguém puder ler. Eu leio. Amém. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as pessoas... E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, é um tipo de intercessão, né? Essa palavra a gente não está muito habituada, né? Falar inexprimível, mas é o que não dá para ser expressado em palavras. Isso é o significado dessa palavra, né? Alaletos, é o que não tem como a gente expressar em palavras. E aí o Espírito Santo de Deus ajuda nessa nossa fraqueza, intercedendo com gemidos o que a gente não consegue passar o Espírito Santo em nós. Aproveita que você leu o 26, Val, lê o 34 também, por favor. Romanos 8, 34. Calma aí, é que saiu aqui. Não tem problema. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, reforçando aqui, né, a direita de Deus e também intercede por nós, né? Então, esse altar de ouro, ele simboliza, né, ele é representativo desse ministério de intercessão de Jesus por nós e do ministério de intercessão do Espírito Santo através de nós, né? É duplo. E no texto de Êxodo 31, né, a gente leu, a Teresa leu para a gente, ó, de madeira de acácia o farás, né? De novo aqui, né, igreja, a madeira, mais uma vez falando de Jesus como o renovo justo, né? Falando da humanidade de Jesus, né? Acácia por ser um tipo de madeira incorruptível, né? Mas madeira fala dessa humanidade, né, de Jesus. E aí falou das medidas, né, terá um côvado de comprimento, um de largura e 2 de altura, né, será quadrado. E na versão da Teresa fala como pontas, né, mas na verdade são chifres, né, no original, é querem, né? Então, os chifres formarão uma só peça com ele, né? Êxodo 30, eu estou no verso 2, né? Então, assim, o altar do incenso, ele era a peça mais alta dentro da tenda, dentro do tabernáculo, né? E isso, então, fala para a gente do ministério, né, de intercessão de Cristo, que é o seu ministério mais alto agora, né, em favor da igreja. Então, ele está em favor da igreja nesse ministério, né, nesses 2000 anos de igreja, ele está intercedendo por nós, né, perante Deus, o tempo todo, né, intercedendo. E isso mostra, então, aponta, né, para ser o mais alto dentro do tabernáculo, né? E quando fala será quadrado, né, eu estou em Êxodo 30, verso 2, assim como o altar de bronze e o Santíssimo Lugar, né? Lembrando quadrado também a Nova Jerusalém, Apocalipse 21, né? E quando a gente fala de 4 cantos, né? Voltando naquilo que a gente já viu dos números, né? Fala do número da Terra, da criação, do universo, né? E nós fomos comandados, né? Ordenados a pregar esse evangelho por todo o mundo, né? Essa é a grande comissão, né? Então, esse ministério de oração e intercessão é o único método para alcançar o mundo todo, né? Com o efeito do evangelho. Precisa ser através da oração, da intercessão, né? E só esse poder da oração, da intercessão do povo de Deus, né, que é o ministério de Cristo, interceder, é que vai ser possível alcançar,
né, os quatro cantos. Então, as orações dos santos, né, dos filhos, elas têm que subir aos céus, aos quatro cantos, clamando pelos quatro cantos, por aqueles que ainda não conhecem, né? E não é, de novo, né? Oração não é para uns escolhidos, não é. A igreja precisa entender isso, né? Eu sou meio bolado, até quando fala de ministério de intercessão, de oração. Cara, a igreja tem que orar, o cristão tem que orar, é para todo mundo, sabe? Então, a gente tem que entender isso, né? Não dá para nós sermos família de Deus e não estarmos nesse ministério, intercedendo, né? Orando. A gente precisa estar nisso, né? E diz assim, Êxodo 30, verso 2, né? Os chifres formarão uma só peça com ele, né? É que a versão da Maria Teresa fala como ponta, se eu não me engano, né? Mas é querem mesmo, né? E esse altar tinha 4 chifres, né? Mais uma vez, igreja, confirmando esse ministério mundial da oração, né? Os 4 cantos. E sempre que a gente lê nas escrituras, né? Muitas vezes não é traduzido, né? Quando fala chifre, é traduzido como autoridade, como força, né? Que tem coisa que, se você for traduzir ao pé da letra, é tipo assim, eu te amo com toda a força do meu ventre. Mas está traduzido assim, eu te amo de todo o meu coração. Aí você fala que a tradução está errada? Ao pé da letra, sim, mas o sentido, né? Eu vou falar, eu te amo do meu estômago, do meu âmago, né? Eu vim com o meu chifre, né? Com a minha força, né? Então, toda vez quando aparece querem, né? Na maioria das vezes, eles colocam como poder ou como força, né? Para ter esse entendimento, né? Para a gente não entender. E os chifres, né, na verdade, são a fonte de poder e de defesa mesmo, né, para os animais. Então, quando os 4 chifres aqui falam do fato de que todo o poder foi dado a Cristo, né, tanto no céu como na terra, né, é a grande comissão lá de Mateus 28, né, foi-me dado toda a autoridade, todo o poder aqui na terra e no céu, né? E o chifre também era usado, né, particularmente pelos profetas, para ungir os ministérios, né? Para que o chifre de óleo, a unção, né, simbolizando, né, a unção que hoje simboliza a unção do Espírito, fosse provido. O que tinha que ter acontecido antes? Uma morte. Tinha que ter um chifre lá, né? Então ele fala assim, né, no Êxodo 33, ó, de ouro puro o cobrirás, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, né? Então o altar ele era completamente coberto com o ouro, né? Falando de novo da natureza divina de Jesus, né? Então quando a gente fala assim, né, a palavra se fez carne. Então, palavra, ouro, se fez carne, madeira, né? João 1,13. Então, Jesus, ao mesmo tempo que era o filho de Deus, né? Seu pai era Deus, ele era o filho de Maria. É o filho do homem. Por isso fala filho de Deus e filho do homem. Sua mãe era Maria, né? Então, ele tinha, só nele, que habitava as 2 naturezas de um intercessor, né? Então, por isso que ele podia ser o nosso sumo sacerdote, se compadecendo das nossas fraquezas, porque a palavra diz que em todas as coisas ele foi tentado, não foi em algumas, está bem claro, né? Só que continua o versículo, mas sem pecado. Então, assim, tentado em todas as coisas, a madeira dele, sem pecado, o ouro, as 2 naturezas, né? E aí continua no verso 3, lhe farás uma bordadura de ouro ao redor, tá? Eu estou em Êxodo 30, que eu estou fazendo meio fatiando, né, para a gente... Então, essa bordadura que ia em volta, né,
formava tipo uma coroa, igual tinha, lembra na mesa dos pães asmos, que tinha aquela coroa, ela era coroada, né? Então, em algumas versões, até é traduzido como coroa mesmo, essa bordadura, né? E aí a gente não precisa voltar nisso, né? Coroa simbolizando Cristo como nosso rei, né? Tanto em Salmos, eu passei vários textos aí nas aulas passadas, né? Então, essa coroa, em conexão aqui com o altar de incenso, revela para a gente Cristo como rei e sacerdote, né? Salmo 110 fala sobre isso, Hebreus 7, Hebreus 25. Então, outra coisa que essa bordadura, né, fazia, essa bordadura de ouro em volta do altar, era evitar que as brasas caíssem no chão, né? As brasas ardentes. Então, assim, José, oi, posso fazer uma ilustração? É como pode. se fosse uma capinha de celular que tem aquela bordinha. Sabe quando você deixa o celular? É como se fosse a mesa ficasse mais baixa e ficasse uma bordinha. E aí não cai para fora, é igual aquela capinha protetora que quando cai no chão não pega a tela. Então, essa bordinha, que é a bordadura, ela fica tipo um dentinho na mesa. Só para ilustrar, tá bom? É bom ter uns arquitetos na turma aí. Então, é assim, né? Essa bordadura, né? Fala desse ministério de Jesus, que é visto lá no livro de Judas, né? Que fala assim: ele é poderoso para vos guardar de cair. Então, essa parte dessa bordadura é para isso, para não deixar cair, né? E aí, ó, eu estou indo para o verso 4. Diz assim, ó, também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados os farás, né? Então, essas argolas, né, carregam o mesmo pensamento da argola que a gente viu lá na Arca da Aliança e na mesa dos pães asmos, né? De novo, como se fosse uma aliança, um círculo que não tem começo nem fim, falando da eternidade, né? E é interessante que, de acordo com a descrição que aparece na Bíblia, né, haviam 2 argolas diagonalmente, assim, nos cantos opostos. Tem alguns teólogos, eu até tenho material aqui, que falam que haviam 4, mas a grande maioria, a gente lendo, fala de 2, dá a entender que eram colocados em cantos opostos, né? E o número 2 aqui é típico de 2 pessoas envolvidas no ministério, né? Da intercessão relativa à igreja, que é Jesus e o Espírito Santo, né? As 2 pessoas da Trindade envolvidas nisso. Então, se fosse 2 argolas, né, para carregar, com certeza esse altar balançaria quando fosse carregado, né? Dando efeito, né, desse incensário, mostrando assim o simbolismo do incenso, mesmo quando está em trânsito, sabe? O incenso sendo, né, derramado. E isso fala também do sacrifício contínuo, né? Não para nunca, mesmo em movimento, né? A gente tem que apresentar sempre ao Senhor. Vamos ler Hebreus 13, 15? Hebreus 13, 15. Acabar a aula, eu vou falar sobre Posso ler? Amém. esse pau que fica segurando aí as argolas, tá? É uma coisa extra que agora que você falou, eu fiquei pensando. Olha lá, 13:15. Hebreus É. 13:15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, quando fala de sacrifício contínuo, né, que a gente precisa apresentar mediante ao Senhor, a Ju acabou de ler, ó, a gente oferece a Deus de vez em quando sacrifício de louvor, né? É sempre, né, esse contínuo sacrifício, né, o fruto dos lábios que confessam, né, o seu nome. E a gente colocando, a Adri falando assim, dessa vara, né, do Êxodo 34 e 5, fala assim, ó,
se meterão os varais para se levar o altar. De maneira de acácia farás os varais e os cobrirá de ouro. De novo esse simbolismo, né? Só em Jesus a gente encontra isso, a divindade e a humanidade, né? Madeira e ouro. E vara, novamente falando, né, de nós como peregrinos, estrangeiros nessa terra, né, a caminho da eternidade. A gente já leu vários textos nas aulas anteriores sobre isso, né? E é interessante que o Senhor, ele não orou para que a gente fosse tirado do mundo, mas que a gente fosse guardado do maligno que está no mundo, né? Vamos ler João 17, 14 até o 16. Legal a gente ler esse texto. João 17, de 14 a 16. Já abri. Posso ler. Então, lê. Então, vamos lá. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, né, aqui o que Jesus pediu foi isso, que a gente fosse guardado, porque assim, a palavra que nos é dada, o mundo odeia. A gente fica buscando a aceitação do mundo, por isso que a igreja está no que ela está. O mundo odeia essa palavra, né? E Jesus está claro, né? Guarda eles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou, né? E quando fala dessas varas, especificamente em conexão, né, com esse altar de incenso, fala dessa necessidade contínua de intercessão de Cristo e de uma vida pessoal de oração nessa terra. A gente tem que viver em espírito de oração nessa terra, né? E quanto mais a gente vai se aproximando, né, do final, mais ainda esse ministério vai ter que estar latente na igreja, né? Porque esse ministério, quando se torna um com Cristo, assim como Cristo é um com o Pai, diz assim que e o Espírito clama junto com a noiva, ora vem, Senhor Jesus, né? Então a gente precisa entender que a necessidade de intercessão, né, da igreja, a igreja precisa ser uma igreja intercessora, uma igreja que anda em oração, né? No verso 3, no verso 6, né, de Êxodo 30, diz assim, ó, porás o altar de fronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo, né? Então, a Adri colocou de novo aqui, esse altar, ele foi posicionado imediatamente antes do véu e diretamente em frente à Arca da Aliança, né? Êxodo 40:05 também fala disso. A única coisa que separava essas duas peças era o véu, né? Então, esse artigo era a peça mais próxima da Arca da Aliança e da glória de Deus, né? Do cabode de Deus. E Apocalipse 8:3, a gente leu isso, né? Confirmou falando assim, e o altar de ouro que estava diante do trono de Deus, né? Então, isso fala para a gente, mostra para a gente como igreja, né, que o ministério de oração e de intercessão são as coisas mais próximas da glória de Deus. Entendeu? A gente não pode menosprezar ou não valorizar, né? Então, a gente viu as medidas, né? O altar de ouro estava no santo lugar, que media 10 por 10 por 20, ou seja, 2.000 côvados quadrados, né? De novo, 2.000, falando da era da igreja, né? E o altar foi colocado ao final do santo lugar, ou ao final desses 2.000 côvados, desses 2.000 anos, né? Então, isso é simbólico para a gente, do fato que a igreja, no final dessa era,
vai estar experimentando esse altar de incenso, né? O espírito de oração, de súplicas e de intercessão vai cada vez ser mais profundo em todos os santos, né? Vamos ler de novo esse texto aqui, Apocalipse 8, de 2 até 5. E aí a gente começa a ver as coisas do porvir. Apocalipse 8, de 2 a 5. Posso ler? Então vai lá, amor. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então, o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então, aqui, a gente nem vai ficar muito aqui, porque senão a gente não desliga hoje, né? Mas vocês veem aqui, né? O incenso, né? Como as orações de todos os santos, né? Sobre o altar que está diante do trono, as orações dos santos, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento aí do espírito de oração, súplica e intercessão, vai cada vez ficar mais profundo em todos os santos, né? É necessário. Aí, no versos 7 e 8, fala de Arão, né? Arão queimará sobre ele o incenso aromático cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Então, o sumo sacerdote, né, aqui representado por Arão, né, ele tinha que oferecer o incenso de manhã e à noite, quando ele fosse cuidar do candelabro de ouro, né? E o nosso incenso deve queimar, como a gente tem visto aqui, continuamente, né? Quando fala de manhã e à noite, né? É continuamente, independente dele estar especificando, né? Mas é o sentido de ministrar diariamente ao Senhor, né? Não deixar. Vamos ler Malaquias 1:11. É esse mesmo texto? Deixa eu ver aqui. Eu posso ler. Amém. Vamos lá. É Mas isso desde, mesmo. mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então, assim, aqui reforçando isso, né? Do sol nascente até o poente, né? Então, o ministério de Arão diante do altar de incenso, né? Em conexão com o candelabro, né? Que ficava aí na mesma área, né? Aponta para o ministério do grande sumo sacerdote Jesus, né? Então, enquanto Jesus ministra a igreja através da intercessão, ele vai aparando os pavios, né, das lâmpadas e vai suprindo o óleo do Espírito. Lembra que é Jesus e o Espírito, né, nesse ministério? Então, somente os sumos sacerdotes é que podiam ministrar no altar de incenso, né? A gente vai ler isso aqui em Êxodo, em Número, Deuteronômio, em Crônicas, né? E é interessante, né, que hoje nós é que somos, né, o reino e sacerdócio. Mas nessa época da antiga aliança, o rei Uzias tentou fazer a função do sacerdote e foi atacado de lepra. Está lá em 2 Crônica 26, depois vocês podem ler, eu vou passar para vocês. Porque ele foi tentar fazer uma função que não era dele, né? E Jesus é que veio cumprir isso, porque ele uniu esses dois ofícios. O mesmo aconteceu com Saul, né?
foi fazer coisa que era só para o sacerdote, né? E deu ruim. Então, Jesus é que conseguiu unir esses dois ofícios de rei e sacerdote, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. E aí ele nos fez reis e sacerdotes, né? Apocalipse 1:6, quem pode ler? Apocalipse 1:6. A Tri está falando para eu acelerar. Pode ler? Pode ler. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele é glória e poder para todos sempre. Amém. Então, Jesus, quando uniu esses dois ofícios, né, pôde nos constituir, né, como nosso primogênito, reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A gente acabou de ler. Então, ele fez esse ofício para nós, né? Então, o primeiro fogo no altar, que foi divinamente, foi aceso por Deus, né? Não teve obra humana acendendo esse fogo, né? Foi no dia da dedicação do tabernáculo. Veio o fogo divino, a glória de Deus acendeu o altar de bronze lá no átrio, né? E aí as brasas desse fogo eram tomadas para acender o altar de ouro e o candelabro, né? Qualquer outro fogo que tivesse aqui é o que a gente chama de fogo estranho, né? Dois exemplos, né, que a Bíblia dá para a gente de homens que ofereceram fogo e incenso estranho. Um é o Nabade e Abiú, né, os filhos de Arão, que eles foram atingidos pelo Senhor, vocês podem ler isso em Levítico 10, né? Era fogo estranho, e Corá e o seu grupo, que também ofereceu fogo estranho, e foram destruídos, né? Está lá em Número 16. E para nós, esse fogo estranho representa a falsa adoração, ou a mera religião, né? A apresentação. Isso acontece tanto dentro como fora da igreja, né? Muito fogo estranho a gente vê hoje em dia e vai aumentar muito, né? Nos dias a virem aí. As falsas religiões, né? As falsas ideologias, né? Tudo é Deus. Mas Deus só aceita o fogo que é originado com ele, né? Com base no sangue de Jesus. Não há outro fogo que ele possa aceitar, né? Vamos ler Deuteronômio 18, do 9 ao 14? Se alguém Pastor, puder ler. é, Oi. então, Saul também não fez isso? Saul Ele- também fez isso. Saul Ele também fez ele isso. falou para esperar os 7 dias, estava demorando, ele foi lá e ele fez aí. E deu ruim. Aí que tem o texto: é melhor sacrificar, é melhor obedecer do que sacrificar, né? Foi. Então, é sempre assim, né? É Deus que faz, né? É dele para nós, né? Não adianta a gente querer fazer o que não era para ser feito, né? Querer fazer a obra de Deus com a nossa mão, na nossa vontade, né? Deus não deixa o espaço para isso. Toda vez que a gente faz isso, a gente vê, né, da antiga aliança até a nova, dá ruim, né? Dá ruim. Ele é que edifica a igreja, né? Ele é que edifica a igreja. É do jeito dele, não é do nosso, né? Então, todo fogo estranho, né, dentro da igreja, ele não aceita, né? Ele só aceita o que é originado com ele, com base no sacrifício do sangue de Jesus. Não tem jeito, né? Vamos lá, Deuteronômio 18, de 9 a 14. Se alguém puder ler. Eu posso. Amém. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou sua filha, que pratiquem adivinhação, ou se dediquem à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos.
que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação, mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. É bem claro esse texto, né? Que a igreja gosta de se fazer de besta aí e aceita as coisas aí, mas se ela for sincera, né, vai ver que não dá para ter mistura, que são coisas detestáveis, são abominações ao Senhor, né? Mesmo a gente colocando uma roupinha de religiosa, de não ter nada a ver, mas a verdade é essa, né? São detestáveis. O Senhor mesmo estabeleceu o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, que é Jesus, né? Então, Deus também acendeu o fogo na igreja lá no dia de Pentecostes, lembra Atos 2:4 lá, né? Línguas de fogo e tal, também foi aceso o fogo na igreja nesse dia, né? E no verso 9 de Êxodo 30, diz assim, ó, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele, né? Então, assim, os sacrifícios aconteciam no átrio, ok? Não há sacrifício de sangue nos 2.000 côvados do santo lugar. O que simboliza isso? Nos 2.000 anos da era da igreja, não há necessidade de sacrifício, né? Então, o Cristo fechou a era do sacrifício de sangue com o seu sangue perfeito, né? A morte não tem mais domínio sobre ele e sobre nós, por causa dele, né? Vamos ler Romanos 6, 9 e 10? Romanos 6, 9 e 10. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem o domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Então, ó, não tem mais, né? Fechou a era do sacrifício, a morte não tem mais domínio, né? E aí ele continua aí no verso 10 de Êxodo 30, ó, uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações, santíssimo é ao Senhor, né? Então, uma vez por ano, né, no dia da expiação, o sangue da oferta, né, pelo pecado do altar de bronze lá da frente, lembra que eu falei dos 2 altares? Era trazido e colocado sobre o altar de ouro e era aspergido, né, 7 vezes nos chifres desse altar, né? Levítico 4, 7, 18, fala sobre isso, 16, 19, não vamos ler agora o texto, porque senão a gente não vai conseguir terminar, a gente tem poucos minutos aí, mas eu vou passar para vocês, né? O sangue era aspergido com o dedo 7 vezes sobre o altar, né? Purificando e santificando as impurezas dos filhos de Israel, né? Esse era o simbolismo. E o sangue de Cristo, que a Evelyn leu lá, a nossa oferta pelo pecado, que foi derramado no Calvário, né, como esse altar de bronze, que é a base do ministério de intercessão em favor da igreja, né? Hebreus 8, 1 e 2, quem pode ler? Eu posso. 1 e 2? 1 e 2, por favor. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus,
como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, aqui está falando isso, né, do sumo sacerdote, né, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não é o do homem, né, do Senhor. Ele ainda fala, e não o homem. Então, somente o sangue de Jesus é que dá poder para o incenso da oração, né, não tem outro jeito. Então, só o sangue de Jesus é que nos capacita para a gente estar diante de um Deus santo, senão nós seríamos fulminados mesmo, né? E quando fala de 7, né, 7 vezes sobre o altar, é de novo esse número aí da plenitude, da perfeição, né, da completude. Então, o ministério de intercessão de Cristo é pleno, é completo e é perfeito. A gente precisa estar nele, né? Entender ele para estar nele, participar dele, né? Êxodo 30, 34 e 35, diz assim, ó, disse mais o Senhor a Moisés, toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica, gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Na vez passada que a gente fez, aí a Aninha queria receita, mas eu não tinha. Mas está aqui na Bíblia, aqui, né? O estoraque, a ônica, o gálbano, aromatas. Então, assim, o que ele tinha, né? De novo, né? O incenso falando das orações, né? Da adoração e desse ministério de intercessão, ambos Cristo e igreja juntos, né? E os ingredientes desse incenso, né? Eram 3 especiarias, que a gente viu aqui, incenso puro e sal, e todos de igual porção, né? Tá falando aqui, ó, igual peso, na minha versão, né? Falando desse equilíbrio, né? Então, assim, o estoraque, que era? É uma seiva, né, de uma resina de uma árvore, né? E que o significado dessa palavra é gotejar, né, essa seiva. A ônica, que também fala aqui na receita, né, é uma ostra que é tirada do Mar Vermelho, né, uma colchinha que é tirada do Mar Vermelho e que recebia a fragrância das coisas que ela se alimentava. E é interessante que uma vez uma ministração num seminário que a gente estava com o James Lee Jones lá, ele cantando isso, e essa raiz dessa palavra, né, esse ônica, que é sacal, que é rugir de um leão. É rugir. Depois vocês abrem lá, né, na Strong, vocês vão ver da raiz lá, né? E a gente sabe que o rugido de um leão é um dos sons que a gente ouve mais longe, né? Dizem que chega até 8 quilômetros, né? Então, é a ônica. Então, tinha o estoraque, a ônica, né? O gálbano, que é uma seiva também, que era tirada de um arbusto, né? Essa era uma resina mais amarga, que usava-se até para espantar insetos, né? Eles usavam como um repelente. O incenso puro, que tinha cor branca, né? Que era seiva de árvore, branco, de novo, falando da justiça, né? Da pureza. E o último, sal, né, que tanto dá sabor como ele conserva, né, ele tem uma qualidade duradoura, ele preserva. Então, os aspectos desse incenso, né, doce, né, o ministério de Cristo foi cheio mesmo de doçura, né, a gente vê em Cantares aí, quem fez o módulo viu bem isso, puro, a pureza de Cristo, né, quem pode falar algo, Hebreus 7:26 fala disso, santo, né? Cristo ministrou nessa terra em absoluta santidade, né? O tempo todo, sem pecado, tentado em todas as coisas, e perpétuo. E Jesus ministra no poder de uma vida infinita mesmo, né? Ele vive, a gente leu no texto, eternamente para interceder por nós, né? E o último é o perfume, né?
Jesus, ele era fragrante em todo o seu ser, né? Em toda a sua existência, ele exalava isso, né? Êxodo 30, 36, uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Então, todas essas especiarias, né? A doce e a amarga, elas eram trituradas, né? Esmagada, misturada, e aí se fazia esse incenso e aí temperava com o sal, né? E isso dava esse aroma doce quando era colocado sobre a brasa, né? Quando esquentava, né, subia e permeava todo o Santo dos Santos. E da mesma maneira Jesus, né, que foi triturado a pó, esmagado pelas provações, testes, tentações, sofrimentos, né? Ele experimentou tanto o amargo como o doce, né? Então, e esse incenso era colocado sobre as brasas, né? Que Jesus também experimentou, né? O fogo, mas no caso dele, pela pureza, por não ter pecado, subiu como incenso agradável ao Pai, né? Então, o aroma foi agradável ao Pai por causa desse equilíbrio das especiarias perfeitas, né? A graça, o amor, a verdade, a misericórdia, a santidade, a justiça, né? E subiu. E a igreja deve ser também um jardim do Senhor, que essas especiarias devem andar em equilíbrio, né? Cantares 4:12 fala sobre isso, né? Não vamos ler agora, que a Adri já me deu um monte de chamada aqui, a gente já estourou um pouquinho, mas eu queria terminar, tem um minutinho, terminar, vai. A gente vai até 9:05, vai, passo 5 minutos. Então, assim, Deus é muito enfático, né, igreja? Não dá para ter substituto no incenso. Vocês leram o texto, não dá para ter fake, não dá para ter imitação, né? E quando a gente fala do incenso, a gente está falando de oração. Então, o que a gente entende? Não dá para ter substituto de vida de oração em espírito e verdade, né? João 4, lá da Samaritana, não dá para ter substituto, né? De adoração em espírito e verdade, e nem uma vida de oração, que é ela que Deus vai aceitar, né? O incensário de ouro. E usado no dia da expiação, né? Quando o sumo sacerdote entrava, né? No Santo dos Santos, sempre com sangue, né? Nunca sem sangue. Então, simboliza isso, Cristo levando essas orações, né? Por que o Pai ouve, né? O incenso dos santos, né? Porque foi levado com o sangue, né? Através do véu, né? Que foi rasgado, aí pode ser apresentado ao Pai, né? Depois vocês podem ler Hebreus 9, de 1 a 4, Apocalipse 8, de 1 a 6. Então, o incensário tinha que ser de ouro, né? A gente viu que na rebelião contra Arão, se vocês leem lá em Números, os incensários eram feitos de bronze, né? E bronze fala do julgamento, né? E esse ato mesmo trouxe esse julgamento sobre Corá, né? Depois vocês leem lá. E hoje, o que Deus pensa sobre incenso, né? Falo isso para vocês não caírem no negócio, então tá, então tem que ter, vamos queimar incenso, né? Então, assim, em Isaías, né, tanto no verso 1, no capítulo 1, tanto no 66, né, falou que o dia viria quando o incenso seria uma abominação para o Senhor, né? Então, desde a vinda de Jesus, né, como nosso grande e sumo sacerdote, e o derramamento do Espírito Santo, Deus não está interessado na sombra, mas no natural, na realidade espiritual, né? Então, essas bobageiras aí de incenso, tudo isso aí, Deus não está interessado. O único incenso verdadeiro que Deus aceita hoje são as nossas orações, adoração, louvor e intercessão, guiados pelo seu Espírito, né? Que vem da onde? Do nosso altar, do nosso coração, né? Não é a forma, não é o jeito, né?
é da onde está saindo, né? Qual que é, de que altar que está saindo, né? O que, que é esse verdadeiro incenso? Então, antes da primeira vinda de Cristo, Zacarias recebeu a revelação, né, do precursor, o Marcos até falou nesse domingo, né, do Messias, inclusive, enquanto ele estava ministrando no altar de incenso. Podem ler lá Lucas 1. Então, esse altar fala desse lugar aí, desse ministério de oração e intercessão, né? E a igreja vai estar pronta para a segunda vinda de Cristo quando ela entrar nesse pleno ministério. Lembra que fala, a igreja tem que estar clamando, né? Dessa peça da mobília, desse altar de ouro de incenso, né? Então, isso é importante na mente de Deus, né? O mais alto e mais próximo ministério na igreja é o ministério de oração, súplica e intercessão, junto com a oração, né? Com a adoração em espírito e verdade. E a gente vê diversas escrituras, né? Falando isso desde Atos, né, e perseveravam firmes, né, na doutrina, na comunhão, partir dos pães e nas orações, né? A gente acabou de estudar o livro de Efésios, né, orando sempre com toda oração e súplica no Espírito. Colossenses 4, perseverai em oração, né? Romanos 12, sejam perseverantes na oração. E como diz lá em Lucas, né, minha casa será uma casa de oração, né? Que a gente consiga verdadeiramente, né, como igreja, ocupar esse lugar que só pode ser dela, né? Não dá para ser de mais ninguém. Amém? Ó, passei 5 minutinhos aí, mas é que eu queria terminar para a gente poder continuar outro item aí na semana que vem, para não ficar só um rabichinho, tá? Me perdoem aí que passou um pouquinho. Sei que segunda-feira é puxado para todo mundo, né?